Afinal, o que é a Páscoa e por que comemoramos a ressurreição de Cristo nela? Senta aí que eu vou contar uma história para vocês. No tempo de Abraão, Isaac e Jacó, os descendentes deles se tornaram escravos do Egito, os hebreus, conhecidos como judeus. Eles se tornaram escravos do Egito. Então, Deus resolve levantar um homem para libertar esse povo. E esse homem é Moisés. Acredito que a história de Moisés vocês já conheçam. E a parte principal ali da libertação do povo do Egito é a última praga, onde Deus fala que se Faraó não libertasse o seu povo, ele mandaria um anjo da morte para levar todo o primogênito, tanto do homem, tanto do animal. E Faraó nega, então o anjo da morte viria. E aí, para o anjo da morte não levar os primogênitos do povo escolhido, do povo de Deus, Deus ordena que eles peguem um cordeiro macho, perfeito, puro, sacrifiquem ele, peguem o sangue dele e passem no umbral da porta. Assim, quando o anjo da morte viria, ele passaria por cima, ele passaria além das marcas do sangue do cordeiro. E é daí que vem a palavra Páscoa, do hebraico, que se fala Pascha, que significa passou por cima, passou além da marca. E assim, o sangue do cordeiro livrou eles da condenação da morte. E aí o Senhor ordenou que eles assassem o cordeiro e comessem o cordeiro, o pão, com pão sem fermento, com ervas amargas e se preparassem para partir. Então, desde esse dia até os dias de hoje, na primavera, eles fazem essa comemoração, relembrando a libertação do povo de Deus, né, do povo do Egito, e relembrando a redenção divina. Mas aí você me pergunta, o que tem a ver Cristo com esse povo? Depois de muito tempo, depois de muita libertação, depois de muita misericórdia do Senhor, o povo continuou negando a Cristo, continuou pecando, continuou fazendo a escolha errada e foi só se afundando em pecado, imoralidade e tal. E aí o Senhor viu que o povo estava cada vez mais escravo do pecado, cada vez mais escravo de Satanás. Então, ele resolve salvar o povo mais uma vez. Mas a história de redenção muda, porque ele não escolhe salvar apenas um povo. Ele faz a redenção para o mundo inteiro. Então, ele escolhe salvar o mundo todo do pecado, já que por um homem, lá no princípio de todas as coisas, quando Deus criou Adão e Eva, por um homem entrou o pecado e desde então todos foram escravizados no pecado. Só que dessa vez estava demais. Então Deus resolveu salvar a todos. Então por um homem entrou o pecado e por outro homem entraria a salvação. Mas que homem entraria a salvação? Sendo que todos os homens eram pecadores. Teria que ser um homem como um cordeiro perfeito para sacrifício. E é aí que Deus manda seu filho, o unigênito, para sacrifício. Então seu filho se torna homem, o próprio Deus se faz homem para ser o cordeiro perfeito, o sacrifício perfeito. Então o cordeiro homem foi sacrificado, ou seja, crucificado, sacrificado, para que eu e você fôssemos libertos da condenação da morte e da ira de Deus. O sacrifício perfeito. E aí, voltando para antigamente, eles comiam a carne do cordeiro e o pão, como eu disse, para relembrarem a libertação do Egito e para relembrarem a redenção de Deus. Além de que comer aquele cordeiro relembraria a comunhão entre eles, traria a comunhão entre eles e relembraria que aquele cordeiro morreu para que eles fossem libertos. Do mesmo modo, Jesus, antes de morrer, ele deixou a ceia do Senhor para termos comunhão uns com os outros e para nos relembrarmos, para fazermos isso em memória dele, que ele morreu para que hoje eu e você tivéssemos vida e com abundância. Então, o corpo do cordeiro, a carne e o pão de antigamente, hoje é o sangue e a carne, o pão e o vinho. E, não menos importante, mas para finalizar, o povo que foi salvo do Egito foi o povo que obedeceu a Deus. Então, o anjo da morte, ele viria para todos, só que Deus deu um escape. E quem acreditou, quem obedeceu à obediência da fé, que nós falamos, é os que foram salvos, que passaram sangue nas portas. Da mesma maneira, Jesus Cristo morreu na cruz para que eu e você e todo mundo tenhamos salvação. Porém, só será salvo aquele que obedece em fé, a obediência da fé, ou seja, que creiam nele.